que essa decisão que decide sobre a questão da tutela provisória no processo é uma decisão interlocutória? Porque ela vai decidir, tem um teor decisório, um conteúdo decisório, certo? Mas ela efetivamente não põe fim ao procedimento naquela instância. Ou seja, o juiz vai proferir a decisão, pronto, conceda a tutela provisória de urgência para a concessão do medicamento até ulterior decisão, ulterior sentença. Não obstante ele ter decidido isso no curso do procedimento de primeira instância, o processo vai continuar tramitando. Ele concedeu o fornecimento de medicamento de forma precária, numa decisão de tutela provisória, mas vai continuar o andamento do processo naquela instância. Vai ser citado o réu vai apresentar resposta, vai ter instrução probatória, vai ter a sentença. O processo não finalizou naquela instância. O que pode acontecer é do réu que se sentiu prejudicado entrar com agravo de instrumento, nesse caso, se for um caso que esteja previsto na lista do artigo 1015 do CPC, que ele ingresse com agravo de instrumento discutindo essa decisão, mas essa discussão vai ocorrer no tribunal. E o trâmite procedimental da primeira instância vai continuar perfeito. Já quando a gente finaliza todo o procedimento, né, fez a instrução, fez tudo, e o juiz efetivamente chega na decisão final, né, depois da instrução, e diz que a parte autora tem o direito de receber o remédio diante dos fundamentos tais, tais e tais, portanto, julga procedente o pedido do autor para condenar o réu ao fornecimento do medicamento X até, enfim, aí coloca o prazo, coloca as delimitações da decisão. Nesse momento, quando ele dá essa decisão, o processo finalizou ali naquela instância. Não vai aquele juiz não vai poder fazer mais nada no processo. A única coisa que poderá modificar essa decisão é a parte, se entrar com apelação, efetivamente conseguir subir esse processo para um tribunal para discutir. Então, a diferença da decisão interlocutória para a sentença é essa. A decisão interlocutória é uma decisão dada pelo juízo, mas que não põe fim, não finaliza a tramitação do processo naquela instância. Já a sentença não. A sentença, ela finaliza aquele procedimento, seja de conhecimento, seja de execução, certo? Além desses dois pronunciamentos, temos o despacho. O despacho é um pronunciamento judicial que efetivamente o juiz ele vai determinar alguma coisa, geralmente é um ato ordinatório. E o que é um ato ordinatório? É um ato de impulso do processo, que não existe teor decisório, em regra, né? Então, quando o juiz determina, intime-se a parte quando o autor apresenta o documento e o réu precisa falar sobre o documento. Então, ele despacha. Intime-se a parte ré para que se manifeste sobre o documento acostado às folhas tais no prazo de 10 dias, de 15 dias. Isso é um despacho, é um ato ordinatório em que o juiz apenas está dando andamento ao processo. Mas perceba que não existe conteúdo decisório nenhum nesse pronunciamento judicial. Mas existem casos de despachos em que ele tem o nome de despacho, mas ele tem um conteúdo decisório. Por exemplo, no despacho inicial, quando o juiz pega a petição inicial e ele vai dar o despacho inicial, aí ele coloca que recebe a petição inicial em todos os seus termos e efetivamente ele já analisa o pedido da tutela provisória naquele despacho, sem colocar que está fazendo uma decisão interlocutória, né? Mas ele se manifesta também com relação a outros pontos trazidos da petição inicial, mas que pode sim trazer um conteúdo decisório para aquele ato, mesmo sendo chamado de despacho. Então, no caso de um despacho que se verifique um conteúdo decisório, é cabível um recurso, certo? E aí, saindo da decisão da sentença da decisão interlocutória, né, da sentença da decisão interlocutória de despacho, que são atos que são proferidos
em regra, pelos juízos de primeira instância. Nós temos o acórdão, né? O acórdão é o pronunciamento judicial com conteúdo decisório que é proferido por um órgão colegiado. E aí o acórdão é o seguinte: deu a sentença, né, na primeira instância, aquele que saiu vencido não se conformou e entrou com apelação. E aí essa apelação foi para o tribunal para ele analisar se reforma ou não a sentença. E aí quando chega no tribunal, nós temos dois tipos de decisão. A primeira decisão vai ser uma decisão monocrática ou unipessoal, que consta aí também no slide de vocês. Por quê? Porque quando o recurso chega no tribunal, a primeira coisa para onde ele vai, o primeiro lugar para onde ele vai é para o relator. Esse relator é que vai fazer o juízo de admissibilidade do recurso, né? Nós vamos ver o que é um juízo de admissibilidade, uma decisão e fundamentação de admissibilidade. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e ele dá uma decisão. Ele diz se admite ou se inadmite o recurso. Se admitir é porque preenche todos os requisitos formais e pode-se passar a análise do mérito. Se ele inadmitir, ele está dizendo que não atende os requisitos formais e, portanto, não se pode passar a análise do mérito do recurso. Então, a primeira decisão que você tem quando o recurso chega no tribunal é uma decisão monocrática ou unipessoal. E aí o relator pode decidir várias coisas. Pode decidir sobre a questão da admissibilidade do recurso, pode decidir sobre a tutela provisória do recurso, pedir efeito suspensivo. E aí, depois de passar pelo relator, em regra, o recurso vai para a Câmara ou turma, vai para um órgão colegiado. E a decisão desse órgão colegiado, para manter a decisão recorrida ou para reformá-la ou cassá-la, é chamado de acórdão. Esse ato judicial é chamado de acórdão, porque ele é proferido por um órgão colegiado, não só por um juiz ou um desembargador. E aí, tendo visto quais são as espécies de pronunciamentos judiciais, nós vamos passar a ver os elementos da decisão judicial, certo? E quais são esses elementos? Temos como elementos da decisão judicial o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório é a parte mais simples de uma sentença. O que é que tem que ter no relatório? O artigo 489, inciso 1º, ele diz que o relatório deverá conter o nome das partes, a identificação do caso, um resumo do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Então, o que é o relatório numa sentença? Quando chega na sentença, é fácil para a gente fazer esse relatório, porque todas as aulas que nós tivemos, nós voltamos um tempo para fazer a linha do tempo do processo, né? Quem assiste às aulas corretamente e de uma forma atenta, percebe que todo início de um assunto que eu venho falando com vocês, eu remonto ao início do procedimento, né? O que é o início do processo? A propositura da petição inicial. Depois da propositura da petição inicial, o que é que tem? Se for pedido um pedido de tutela provisória, de urgência, o juiz, quando recebe a petição inicial, ele vai verificar o quê? Vai verificar se estão todos os requisitos da petição inicial, estão tudo completamente perfeito. E aí pode decidir já nesse momento sobre o pedido da tutela provisória. E aí, verificando que está tudo perfeito na petição inicial, ele vai citar o réu para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Não ocorrer a conciliação ou mediação, dá-se prazo ao réu para apresentar a resposta, depois a réplica, depois o saneamento do processo, depois a instrução e a decisão. Então, é justamente esse encadeamento lógico de procedimentos que deve constar no relatório, não de forma exaustiva, não de forma prolixa, mas sim mostrando pontualmente as principais coisas que aconteceram no processo e
os fundamentos principais tanto da pretensão do autor quanto da defesa do réu. Um exemplo, trata-se de ação ordinária de indenização por danos materiais ou morais, ou seja, a primeira coisa que você faz no relatório é dizer qual é o tipo de demanda, qual é o tipo de ação, se é uma ação de sucapião, se é uma ação de indenização, qual é o tipo de indenização, se é uma ação de uma obrigação de fazer, de uma obrigação de dar. A primeira coisa que você faz no relatório é dizer qual é o tipo de ação, certo? Então, trata-se de uma ação ordinária de indenização com base em danos material e moral, proposta por, aí você vai botar o nome do autor, contra o nome do réu, você vai constar o nome da ação, nome das partes processuais, identificação do caso. Aí, falando do autor e do réu, você vai dizer, com breve resumo, a pretensão autoral consiste em... E você, resumidamente, vai pegar o que é que o autor quer. Para isso, você pode ir até nos pedidos da petição inicial e verificando o que efetivamente o autor destrinchou nos pedidos. O autor requer em sua pretensão autoral isso, isso e isso. Ou seja, que o réu seja condenado a pagar a indenização de danos materiais de valor de tanto e danos morais de valor de tanto, com base no ato ilícito cometido, X, você vai dizer qual é o ato ilícito. E aí você falou da questão da petição inicial. Ponto. Devidamente citado, você tem que dizer se houve regularidade da citação, né? A data da citação, citado o réu na data tal, por meio tal. O demandado apresentou resposta ou não apresentou resposta. Você tem que dizer se o réu foi revel, se não foi revel, se apresentou contestação, reconvenção. E aí você vai apontar os pontos principais da defesa do réu na contestação, certo? Apresentou os pontos principais que o réu trouxe como defesa. Você vai relatar o que foi que aconteceu depois do petição inicial e contestação. Você vai informar se foi concedida a tutela antecipada de urgência, a tutela provisória de urgência, se houve tutela provisória de evidência, ou melhor, se houve tutela de evidência. Você vai analisar quais foram os atos decisórios que ocorreram antes da sentença, né? Quais foram as provas que foram produzidas, se teve audiência de conciliação e mediação, se houve audiência de instrução, quais foram as provas que foram produzidas na audiência de instrução. Então, você vai fazer um relato resumido de tudo que aconteceu no processo até aquele momento. Passada essa questão do relatório, certo? Lembre-se que no juizado especial civil, o relatório ele é dispensado. O juiz, se quiser, pode fazer, mas ele não é obrigado a fazer o relatório, certo? No juizado especial. E aí, depois do relatório, passa-se a fundamentação. E o que é que tem que ter na fundamentação? O Código do Processo diz que tem que ter na sentença os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito que constam naquela demanda. E aí, o que é essa fundamentação? A fundamentação nada mais é do que, por exemplo, nesse caso do pedido de indenização por danos materiais e morais, no caso que a gente já vem tratando há várias aulas, na questão do acidente automobilístico, né, do acidente entre veículos, da colisão. Então, o que é que vai constar na fundamentação? Na fundamentação, o juiz vai analisar primeiro a questão de fato, né, a fundamentação de fato. Ele vai analisar as provas produzidas no processo, ele vai verificar se a perícia do órgão técnico, se a prova testemunhal, as provas documentais carreadas nos autos, elas corroboram com os fatos alegados pelo autor e ou pelo réu. Ele vai dizer, não, a prova pericial, a prova documental e a prova testemunhal realmente atestam, comprovam, trazem um juízo de certeza de que efetivamente o acidente ocorreu da forma como o réu relatou na petição inicial. E, portanto, aí com base nisso, aí pronto. Essa foi a fundamentação de fato.
O juiz analisou os fatos, né, que aconteceram, verificou que as provas que estão carregadas nos autos, elas efetivamente comprovam o que foi alegado pelo autor, não comprovam a defesa do réu. E aí depois ele vai fazer a fundamentação do direito, que é a análise das questões jurídicas. Com a análise da questão de fato, verificado que efetivamente o acidente aconteceu tal como o autor alegou em sua petição inicial, deve-se aplicar a legislação tal e tal e tal ao caso, com base na responsabilidade, nos artigos de responsabilidade civil do Código Civil, e aí ele vai aplicar a norma ao caso concreto. Mas antes da gente tratar dessa fundamentação de fato de direito dentro de uma sentença, nós temos que tratar primeiro da diferença entre fundamentação de admissibilidade e fundamentação de mérito, certo? O que é uma fundamentação ou um juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade é quando o magistrado ele analisa antes de qualquer coisa as questões processuais e formais que constam no processo. O juiz vai analisar, quando chega na sentença, se efetivamente aquela petição inicial ela tinha todos os requisitos, né? Existe legitimidade mesmo da parte, existe interesse processual, existe possibilidade jurídica naquele pedido realizado pelo autor, tem algum vício de formalidade dentro do processo, o réu foi regularmente citado, ele foi regularmente intimado de todos os atos processuais para que pudesse exercer o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, antes do juiz poder adentrar no mérito se realmente a batida aconteceu ou não aconteceu, se gerou um dano material ou patrimonial, ele tem que analisar e fazer um juízo de admissibilidade. E fazer juízo de admissibilidade é apreciar as questões formais, processuais, verificando se o processo ele teve o trâmite correto até aquele momento que possibilita a passar a um exame de mérito. Porque, por exemplo, se o réu não tiver sido citado regularmente, o que é que vai acontecer? Serão anulados todos os atos processuais até a data do mandado de citação e o processo começa todo de novo, certo? Então, se o juiz verificar isso antes de proferir a sentença, ele já volta o processo todinho dali e não analisa o mérito para dar a decisão judicial nesse momento. Se o juízo de admissibilidade for positivo, ou seja, o juiz verificar que atendeu-se a todos os requisitos formais daquele processo, então ele passa a fazer a fundamentação de admissibilidade, o juiz, ou melhor, a fundamentação de mérito. Ele verificou a admissibilidade, agora ele vai julgar o mérito. E esse juízo de mérito ou fundamentação de mérito é quando o juiz passa a analisar efetivamente essas questões de fato e de direito. É a solução que o juiz vai dar para o pedido feito pelo autor. E aí o artigo 488 diz que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485, que é a extinção do processo sem julgamento de mérito. E o que é que o artigo 488 quer nos dizer? O artigo 488 quer nos dizer o seguinte: imagine que existiu irregularidade formal ou procedimental, certo? Que impossibilitou que o réu exercesse o princípio do contraditório em ampla defesa. Então, foi cerceado o seu direito ao contraditório naquele procedimento. E aí, com base nisso, o juiz poderia julgar o processo sem resolução de mérito e extinguir aquele processo. Fazendo isso, ele obviamente estaria proferindo uma decisão que seria favorável ao réu e desfavorável ao autor. No entanto, ao analisar mais detidamente o processo,
o juiz verifica que aquela pretensão do autor prescreveu. E reconhecimento de prescrição é um julgamento com resolução de mérito, de modo que, reconhecida a prescrição daquela pretensão, o autor não poderá ingressar com uma nova demanda sobre aquela mesma matéria. Então, para o réu, é muito melhor que o juiz ele profira uma decisão com resolução de mérito, que ficará sob o manto da coisa julgada material e formal, do que profira uma decisão de extinção sem resolução de mérito, que ficará sob o manto da coisa julgada apenas formal, e o autor poderá ingressar com uma nova demanda discutindo aquela mesma matéria. Então, verificando um caso desse, o juiz, com base no artigo 488, mesmo reconhecendo que o juízo de admissibilidade seria negativo, ele tem o poder-dever de efetivamente dar um pronunciamento que resolva o mérito, já que as duas decisões seriam favoráveis ao réu, certo? Então, esse é o sentido, é a primazia pela decisão de mérito em detrimento da decisão meramente processual, certo?